A paz do Senhor, amadas, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Mais uma manhã que estamos juntas, mais uma quarta-feira que o Senhor tem derramado a sua presença, graça e misericórdia sobre nós. Sejam todas bem-vindas. Você que pode, compartilhe, chame mais alguém. Eu tenho certeza, irmãs, que o Senhor ele tem algo reservado para mim, para a tua vida nessa manhã. Então não fique de fora. Convide mais alguém para fazer parte desse momento. Envie aí o link e fale, olha, participe do devocional. Traz a sua Bíblia, a sua caneta, o seu papel. E eu tenho certeza que essa manhã não será diferente. Hoje nós vamos iniciar um novo devocional, mesas que aceleram destinos, em Lucas capítulo 24. Então eu já peço aí para você, pegue a sua Bíblia, você que pode, que não está trabalhando, em nome de Jesus, nós vamos fazer a leitura do nosso próximo devocional, que se inicia hoje. Ai, que alegria! Coração fervendo, em nome de Jesus. Vem com teu coração preparado para essas manhãs que serão divisor de águas na nossa vida. Amém? Eu quero ler aqui, irmãs, Lucas, capítulo 24. Aleluias. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu vou ler só o versículo 30, que fala assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa, irmãs, nessa manhã. Em nome de Jesus, então, já prepara o teu coração. Eu quero te convidar para essa quarta-feira, você pegar o Lucas 24 e você meditar nessa palavra, você chamar a existência dessa palavra aí dentro da sua casa. Convide o Espírito Santo para falar o teu coração, porque nós vamos ver um momento muito importante em os discípulos de Emaús com o Senhor Jesus. Cristo naquele momento. O que eu quero nessa manhã deixar através desse tema, mesas que aceleram o destino para a nossa vida, e esse caminho que nós vamos trilhar através dessa palavra, é que o Senhor ele tem uma geografia, ele tem um endereço, um ambiente profético. Havia um lugar para que o Espírito Santo se manifestasse. E nesse momento, eu vejo Cristo nesse caminho com esses discípulos para devolver essa rota. Não era simplesmente uma geografia, irmãos. Era o centro da vontade de Deus. Era a vontade do Senhor sendo estabelecida sobre a vida daqueles discípulos. Lendo essa palavra, eu conversava com a minha amiga pastora Alessandra e eu dizia para ela: meu Deus, como nós nos vemos nessas palavras. Porque o Senhor vai dizer para eles: nécios e tardos de coração. E quantas vezes nós somos nécios e tardos de coração? Nós demoramos a entender, nós temos a informação, mas não temos a compreensão, o entendimento do que o Senhor está falando. Estamos com o nosso coração demorado, o nosso coração hesitante naquilo que o Senhor está realizando. No processo, não entendemos, e eles vão ser movidos por decepção, movidos por sentimento, por falta de entendimento daquilo que está sendo realizado. Ah, mas eu louvo o Senhor Jesus, porque Cristo, ele tem uma mesa preparada, ele tem um pão partido, ele tem visão para nos entregar nessa manhã. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não sei, amadas, a maneira que você entrou nessa live nessa manhã. Eu não sei como tem sido os teus dias, se você está no centro da vontade do Senhor. Mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor é poderosa para nos devolver a rota. A palavra do Senhor é poderosa para alinhar o nosso coração ao propósito, para nos colocar no centro da vontade dele, em nome do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, prepare o teu coração, já convide o Espírito Santo, nós vamos orar
Agora eu já vou chamar minha amiga pastora Alessandra para estar orando pelas nossas vidas, pelo início desse propósito. Tenho certeza, irmãs, que em nome do Senhor Jesus, o teu coração vai voltar a arder pela palavra. Aleluia. O teu coração vai voltar a queimar quando Cristo liberar a palavra, todo o caminho, a Bíblia vai ser aberta e a palavra vai ser liberada. Há uma palavra e nós estamos debaixo dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus, porque nessa manhã está conosco a nossa irmã Roberta. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Roberta, como eu amo sua vida e nem te conheço. Aleluias. Deus é fiel, Deus é Deus de conexões, irmãs. Eu sigo a Roberta no Instagram já tem muito tempo, né? Ali desde o tempo depois da pandemia, quando ela realizava os devocionais sobre salmos. Meu Deus, como Deus falava ao meu coração, como Deus me alinhava nas manhãs. Era ouvir a palavra do Senhor, ela lendo, trazendo a palavra, e os salmos ali, os cânticos, né? Iam entrando na nossa alma, e o Senhor ia alinhando o nosso coração. E o Senhor fez essa conexão, e eu quero louvar a Deus por esse momento, pela vida dela, por ela ter aceitado estar conosco. É uma honra, é uma alegria, Roberta. Roberta Jordão, ter você conosco. E eu quero dizer o quanto Deus já usou a sua vida para me curar, para me restaurar, para me devolver a rota. Então, eu louvo a Deus por esse momento, porque eu sei que o Senhor é quem prepara esses momentos, e quando Ele quer nos abençoar, Ele não nos dá coisa, Ele nos apresenta pessoas. E como Deus tem nos apresentado pessoas nesse tempo, que tem nos apontado esse caminho, esse destino, esse lugar aonde o Senhor, o reino, a palavra e Deus é o centro de tudo. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Nós vamos agora fazer oração, interceder pela vida da Roberta. E eu tenho certeza que o Senhor já tem uma palavra e vai falar comigo, com a sua vida nessa manhã. Amém? Amiga, pastora Alessandra, seja bem-vinda, amiga, bom dia. Bom dia, amiga. Bom dia, mulheres. Graça e paz. Glória a Deus. Bom dia, Roberta. É um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Deixa Deus te usar da forma que Ele tem usado, de uma forma profunda. Estamos iniciando uma nova jornada, né? O Senhor, Ele nos convida a essa mesa que está posta. E tem sim, tem pão a ser compartilhado nesta mesa, aleluias. Eu sou muito grata a Deus, amadas, porque Ele é muito fiel, o Senhor, Ele é maravilhoso. O que seríamos de nós sem Ele, né? Como diz os discípulos, né? E é momento de nós entrarmos, nos aprofundarmos nesse relacionamento. É uma jornada que vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre mesa, vai falar sobre a palavra, sobre geografia, como Deus já usou a pastora Karina, sobre destino. Tem uma geografia, tem um destino já reservado por Deus, para mim, para você. O centro da vontade dele já está definido. E eu tenho certeza que nessa devocional o Senhor ele vai nos apresentar. Então, você que ainda tem um pouco de dúvida sobre o teu chamado, que ainda está em oração, ainda está no altar, vem com teu coração humilde, como eu falo sempre, vem com o coração ensinável, que o Senhor, ele tem ensinamentos, aleluias, para nos trazer nessas lives, né? Tenho certeza que nós teremos aí um crescimento espiritual, juntas somos mais fortes, né? E nesta manhã eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Vamos orar, amadas? Vamos orar, que eu quero dar bastante tempo aí para nossa irmã Roberta, né? Ficar à vontade e falar aquilo que Deus já colocou, né? Que o Senhor já tem revelado ao coração dela. Amém? Vamos. Deus, agradecemos ao Senhor nesta manhã. Glorificamos o teu nome, que é digno de honra, de louvor e de toda adoração, Pai. Ah, Senhor, como diz o tema desse devocional, Senhor, mesas que aceleram destino, Senhor. Nesta manhã eu oro, Pai, eu oro pedindo a sua sabedoria, pedindo, Senhor Deus, o seu direcionamento para as nossas vidas, Senhor.
Eu oro, Pai, que se tem aqui nessa live mulheres que têm dúvidas, que ainda, Senhor Deus, se encontra no momento de dúvida, de dificuldade, de entender, Senhor, qual que é o destino a qual o Senhor tem reservado para elas, qual que é a geografia. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha usar, Senhor, a vida das ministras do Senhor que virá neste lugar para ministrar a palavra, para trazer direcionamento, para trazer alinhamento, para trazer clareza, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ah, Senhor, entendemos que da mesma forma que os discípulos de Emaús estavam, Senhor, entristecidos, estavam decepcionados, e a decepção trouxe uma cegueira momentânea. Nós entendemos, Senhor, que existem muitos momentos que também ficamos assim, ó Pai, que também, Senhor, Senhor, trazemos essa dúvida para as nossas vidas, o serás, mas nesta manhã eu quero orar, Senhor, para que em nome de Jesus, que toda dúvida, que toda incerteza, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer clareza para os nossos destinos, que o Senhor venha trazer, Senhor, o direcionamento certo, Pai, em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas manhãs. Estamos aqui reunidas através da tecnologia, através de um aparelho de celular. Tem mulheres por todos os lugares, mas estamos unidas em um único Espírito, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, para que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha alinhar as nossas rotas, que em nome de Jesus, que o Senhor venha alinhar, Senhor, as nossas rotas com a Tua vontade, com os Teus planos. A Tua palavra já diz que o Senhor já tem um plano determinado para as nossas vidas. Muitas vezes precisa apenas de um posicionamento nosso, precisa apenas, Senhor Deus, aleluias, glória a Deus, um sim, apenas um aceito esse chamado. Em nome de Jesus, eu oro agora por líderes espirituais que fazem parte deste grupo, por mulheres que estão na direção de trabalhos, Senhor, em suas igrejas, Pai. Então, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos conduzir por este caminho, o Senhor venha abrir os nossos olhos, o Senhor venha renovar as nossas visões espirituais, nos dê, Senhor, uma visão mais profunda daquilo que o Senhor tem para nós, que possamos ter um relacionamento mais assertivo contigo, que possamos nos relacionar de uma forma mais íntima, mais profunda, e que possamos identificar, Senhor Deus, a Tua voz. Senhor, não nos deixa ficar confundido, não nos deixa ficarmos perdidas, Senhor, em nome de Jesus, mas eu creio que é uma manhã, Senhor, aonde o Senhor vai, Senhor, trazer esse direcionamento para as nossas vidas, o Senhor vai nos alinhar, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai abrir a nossa visão, nos dê uma visão diferenciada nesta manhã. Eu oro pela vida da Roberta, Senhor, que está aqui já presente, Senhor. Senhor, eu agradeço a Ti pelo sim dela. Eu agradeço a Ti, Senhor, por ela ter se disponibilizado e aceito estar aqui nesta manhã, Senhor, sendo uma voz profética para as nossas vidas. Senhor, que da mesma forma que ela veio nos abençoar, que ela seja abençoada no ministério, que ela seja abençoada na vida profissional, que ela seja abençoada na vida ministerial, na vida familiar, na vida pessoal, Senhor, que em nome de Jesus, que as Suas bênçãos alcance ela onde ela estiver, Senhor, e aonde, papai querido, ela não puder ir, que a voz dela possa alcançar, possa chegar, e que através da vida dela, Senhor, ela possa influenciar outras mulheres, como foi o testemunho da pastora Karina nesta manhã. Elas nem se conheciam e ela já influenciava a vida da pastora Karina, e eu creio que da mesma forma o Senhor vai preparar outras mulheres, Senhor, para ser alcançada pela vida dela. Abençoe os projetos a qual o Senhor tem colocado no coração dela. Abençoe, Senhor Deus, de uma forma, Pai, dê acessos. Senhor, em nome de Jesus, dê acessos para ela. Coloca ela diante de parcerias. Coloca ela diante de portas, Senhor Deus, que possam ser abertas por Ti, Pai. Nesta manhã nós oramos e agradecemos a Ti. Pedimos, Senhor, toma a direção deste trabalho. Senhor, toma a direção desse trabalho
fica à vontade, Espírito Santo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Deus abençoe. Meu Deus, eu estou aqui orando pelo Espírito Santo, né, para nos encher, para falar conosco, e eu já recebi tanta palavra linda aqui, sabe? Essa oração poderosa, recebo cada palavra, meu irmão. Amém. Deus continue te usando assim. Sinto muita pureza no seu coração. Ao orar, assim, a gente sente, né, quando a pessoa ela vive verdadeiramente o que Deus quer. Que Deus continue fazendo isso sobre a tua vida. Pastora Karina, obrigada pelo convite. Uma bênção ouvir isso logo pela manhã, né? Que às vezes a gente faz tantas coisas. Eu faço tudo direcionado, né? Eu oro muito. E aí, quando a gente recebe um testemunho desse, a gente vê assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque nada no Senhor vai ser em vão. Nada. Que a gente não faz nada pela gente, né? Não é nada sobre a gente. Eu me lembro quando comecei a fazer essas lives, tinha algumas que falavam assim, ela está querendo um seguidor. Aí eu falava assim, se eu quisesse seguidor, eu fazia trend, fazia as coisas da moda, né? Eu não estava pregando a palavra. E aí algumas coisas vêm tentando entristecer a gente, né? Mas quando a gente ouve uns testemunhos desses, nos alegra e fala, obrigada, Senhor. Que bom que eu sempre ouvi a tua voz e sempre decidi continuar, permanecer, né? E não desistir. E é muito pertinente, né? Isso com um tema. Simone, bom dia. Glória a Deus. Que essa passagem ela fala muito sobre isso, né? Enquanto a gente estava aqui orando, eu estava olhando aqui, o Espírito Santo ele ia pontuando algumas coisas comigo, eu estava aqui marcando assim na minha Bíblia, né? E porque eu sempre que eu vou ministrar, eu falo, Senhor, me dá o coração daqueles que estão precisando ouvir a tua palavra, né? Porque uma coisa é eu querer, vamos, né, performance, vamos falar da palavra, vamos para. Mas outra coisa é que o Espírito Santo ele deseja trazer, falar conosco, né? Como eu não conheço, né? Você está chegando aqui agora, é muito feliz, obrigada, porque eu sempre falo, eu gosto de conhecer mais do povo que vai morar no céu, né? Quem sabe a gente, né, eu falo assim, a gente não sabe se a gente vai se olhar e vai se reconhecer, né? Mas a gente vai se encontrar lá, isso eu creio. Aí eu sempre falo, eu gosto muito de conhecer as pessoas, mais das pessoas que vão morar no céu comigo, né? A gente vai estar lá, eu já falo, comigo, porque eu vou, em nome de Jesus. Então, eu sempre falo, Senhor, me revela, sabe, o que de verdade a gente está precisando para esse tempo. O que eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração que ali está. O Senhor sabe de cada luta, o Senhor sabe de cada investida que o inimigo tem tido, e a investida tem sido forte. Quanto mais a gente tenta se posicionar, quanto mais a gente tenta fazer o que é correto, o inimigo ele vê aquela mulher que está orando pela sua casa, ele vê aquela mulher que tem sido como uma coluna, né, espiritual, sustentando uma casa. Nós temos um homem, né, vamos falar uma forma, né, padrão, né, como o provedor da casa, mas a gente sabe o preço que a gente tem pago de joelhos dentro da casa. Muitas vezes, quando o homem sai para ir ganhar o pão e a gente está ali no joelho, né, a gente está ali em oração e a gente está ali sustentando. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho a oportunidade, enquanto meu marido sai para trabalhar, eu vou para a consagração, me coloco ali de joelho e fico orando pela minha casa, pelo meu marido, pela mente dele. É o preço que a gente tem pago e a gente tem visto muitas coisas acontecendo. E aí, quando eu estava aqui orando, né, na oração com a irmã Alessandra, o Senhor me fez destacar algo tremendo. Neste contexto, nessa palavra, passagem de Lucas 24, poderosa, poderosa. A gente tem muitos ensinamentos aqui, mas uma coisa que o Senhor ele falou ao meu coração, e eu já quero começar aqui compartilhando, né, até porque o texto, a palavra, né, o texto já foi lido, eu vou ler de novo, mas eu quero pontuar, começar aqui pontuando algo que o Senhor falou ao meu coração. Quando Jesus ele foi para a cruz, né, ele foi crucificado, a palavra vai dizer que ao terceiro dia,
né, Maria, começa aqui já no capítulo 24, e elas foram lá no sepulcro. E o sepulcro ele já estava com a pedra removida e vazio. Algo que o Senhor Jesus ensinou sempre aos seus discípulos aconteceu. Já recebe isso aqui em nome de Jesus. Tem coisa que a gente não vê. Tem coisas que no mundo espiritual já aconteceram. Uau, que forte isso aqui. E nós não estamos vendo. Mas já aconteceu, já se cumpriu. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Traga-nos, Senhor, a revelação do que de verdade o Senhor deseja conosco nessa manhã. Que não seja apenas um encontro de pessoas, mas que seja, Senhor, no alinhamento do teu propósito para conosco. Senhor, nós não estamos aqui em ajuntamento, mas nós estamos aqui sendo conectados, Senhor, à tua vontade. Que o Senhor estabeleça, Senhor, esse tempo e um novo tempo sobre a nossa vida. Que não seja a minha boca, Senhor, a minha vontade eu falar, mas seja o teu Espírito. Através da tua palavra já comece a testificar em nosso coração aquilo que o Senhor já tem liberado, que o Senhor já tem preparado para nós. Oh, Senhor, nos alcance nessa manhã. Eu não sei como a minha irmã chegou aqui, mas eu creio pela fé como ela vai sair ao sentar nesta mesa. Convide agora o Senhor para sentar à sua mesa. Há um banquete preparado. Mas decida nessa manhã e fala, Senhor, senta comigo nessa mesa. O Senhor me parou aqui nessa manhã, não para ouvir a Roberta, mas para ouvir o teu Espírito. E eu te convido, Senhor, senta à mesa. Haja esse tempo de comunhão, porque na comunhão há revelação. E o teu Espírito já começa a palestrar conosco, testificando, Senhor, da tua palavra, que é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. Vivifica, Senhor, a tua palavra em nós. Vivifica, Senhor, o teu Espírito. Vivifica, Senhor, a tua verdade, que é escudo e broquel. Alinha-nos, Senhor, a nossa mente, Senhor, com a tua vontade e o nosso coração como o seu. Fica conosco, Senhor, nessa mesa. Senta conosco, Senhor, porque o pão aqui é fresco. Porque o pão, Senhor, ele está assado na brasa viva do teu altar. Tu és, Senhor, o pão vivo que desceu do céu. Tu és, Senhor, o pão que nós desejamos ser alimentadas nessa manhã. Em nome de Jesus, aquela que chegou aqui vazia por esse pão fresco, esse maná, sejamos alimentados e saciados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amadas, e aí, concluindo aqui, eles não viram o que estava acontecendo. Quem viu? Está aqui, Maria. Olha aqui. Elas chegaram à pedra removida e aconteceu que elas estavam perplexas. Por quê? Porque o túmulo estava vazio. E esses discípulos que estão aqui, a partir do versículo 13, que se levantaram e foram embora porque eles não viram o que estava acontecendo. E pelo fato deles não verem, a incredulidade tomou conta da mente deles, dos olhos deles, e eles já estavam dispostos a sair do lugar que deveriam permanecer, porque tinham que se entristecido, versículo 14. E aí, olha só, eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. O que eles estavam falando? Sobre Jesus na cruz, sobre pelo que eles estavam vendo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos o quê? Pela fé. Minhas amadas, se a gente for se atentar às coisas que a gente tem visto, a gente vai morrer espiritualmente.
A gente vai parar, a nossa rota ela vai ser desviada. Nós vamos sair do lugar da promessa, nós vamos sair do lugar do propósito, nós vamos sair do lugar onde nós, de verdade, nós deveríamos permanecer. E nessa lacuna que nós abrimos, quando nós nos atentamos às coisas que a gente vê, a gente permite a viver do esfriamento. E tudo que Satanás quer nesse tempo, que esta mulher, que é a coluna da oração dessa casa, que tem sustentado essa casa em oração em joelho, diante dos fatos que tem visto debaixo dos teus olhos, venham que sair do lugar do propósito. Abandonem o lugar da espera. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, versículo 13. Naquele mesmo dia, que naquele mesmo dia em que Jesus já não estava mais dentro daquele túmulo, naquele mesmo dia em que Maria presenciou a pedra removida, eles não viram, mas a promessa já tinha se cumprido. E eles estavam o quê? Falando acerca das coisas que eles estavam vendo. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Eu vou melhorar isso aqui. A promessa já tinha se cumprido. Mas eles não viram e deixaram que a desistência, a tristeza, a frustração tivessem entrado no coração deles, fazendo com que eles tivessem abandonado. Eles decidiram sair dali. Eles decidiram crer no que eles estavam vendo. Eles decidiram. Está entendendo que é decisão? Deixa eu falar uma coisa aqui, minhas amadas, em nome de Jesus. Vigia com o teu coração. Vigia porque o coração é enganoso. Vigia com as nossas emoções, porque são nas nossas emoções que Satanás tem encontrado brecha para tentar nos arrancar do lugar da promessa, que tem tentado nos arrancar da nossa esperança, da nossa verdade. São nas nossas emoções que Satanás ele tem encontrado oportunidade de fazer ruaça na nossa vida, de fazer ruaça nos nossos dias. Em nome de Jesus, Pai, eu intercedo por cada mente aqui nessa manhã. Eu intercedo por cada mulher que está aqui, Senhor, que o capacete seja verdadeiramente ajustado em nossa mente nessa manhã. Porque o capacete, ele blinda a nossa mente, ele blinda os nossos olhos, ele blinda os nossos ouvidos, que estejamos verdadeiramente com a nossa mente alinhada, Senhor, com a Tua, para que possamos ter a nossa mente transformada, renovada e venhamos viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas não é somente colocarmos o capacete na nossa cabeça. Desculpa eu falar, mas isso é muito simples. É muito fácil. Capacete na minha cabeça. A nossa mente precisa estar alinhada com a mente do Senhor. Os nossos olhos precisam estar alinhados com aquilo que o Senhor tem de verdade nos revelado. Em nome de Jesus, peça ao Senhor, Senhor, abra minha visão espiritual, para que eu não venha viver somente pelo que eu vejo, mas pelo aquilo que o Senhor tem me mostrado, aquilo que o Senhor tem me revelado. Esses discípulos decidem tomar um rumo e um caminho que não foi o qual o Senhor tinha estabelecido para eles. Por quê? Por causa da incredulidade. Por quê? Por causa das suas dores. E aí a mente confusa. Ainda se junta com dois mais confusos ainda. Ainda se juntam com dois que nessa hora parece que não tem um para te dizer, não foi isso que o Senhor falou. Está entendendo? Porque a gente está com essa disponibilidade a não querer mais entender, a não querer mais ouvir. A mente foi alcançada. E tudo que Satanás ele quer, alcançar a nossa mente. É por isso que a gente precisa, quando a gente sente vontade de tomar o caminho de Emaús, não posso. Se o Senhor Jesus falou, fica, é para eu ficar. Permaneça, é para eu permanecer. Tem algo que o Senhor está estabelecendo conosco para esse tempo, que nós precisamos ter sensibilidade, precisamos estar ligados e conectados com o céu para que isso venha a se cumprir. Isso que a gente precisa pedir a nossa oração, Senhor, alinha o meu pensamento com o seu. Porque quando eu decidi
Tomar o caminho de Emaús é como o Billy Graham diz, já tem um barquinho preparado, ó, para me levar para bem longe. Para bem longe. Sabe quantos quilômetros esses homens percorreram? 11 quilômetros. Saindo de Jerusalém com o coração entristecido, doído, frustrado. Eu já quero declarar aqui em nome de Jesus, se há algum tipo de mágoa, ressentimento, dor no teu coração, permita que o Espírito Santo te toque nessa manhã, para que verdadeiramente o convite que nós precisamos venha chegar e nós tenhamos a sensibilidade de ouvir. E glória a Deus, porque quando aqueles homens eles decidem tomar um caminho que não era deles, sabe o que significa Emaús? É a fonte de águas mornas. Era um lugar onde ali manava águas mornas, ou seja, eles saem da onde? Tem a fonte da água viva, trocam para experimentar e viver as águas mornas. Certa vez eu escutei isso e guardei no meu coração. Água morna só vai cozinhar a gente. E o Senhor não gosta de nada morno. Apocalipse vai dizer que o Senhor vomita os mornos. E é decisão. Não vamos ficar ali cozinhando. Não, a gente vai ferver mesmo. Nós vamos ferver brasas vivas. Mas ali, quando o versículo 15 vai dizer que Jesus vê que eles tomaram a rota errada, eu vejo uma compaixão de Jesus tão grande, que acho que se eu fosse Roberta, ainda bem que não foi Roberta, foi Jesus, eu ia falar, olha, eu falei o tempo todo e tu não quis ouvir. Agora tu quer tomar a rota errada, então tu vai. Aí a Roberta mata, né? A Roberta velha fala, volta, vamos aprender com o mestre. Mas não é. Quanto que Jesus ensinou? Quanto que Jesus falou? Quanto que Jesus pregou? Antes de viver tudo que Jesus passou ali pela cruz, ele avisou o que era. Ele já tinha se sentado a uma mesa com Jesus e tomaram a Santa Ceia com ele. Partiram o pão com Jesus. Mas glória a Deus que Jesus ele não desiste da gente. Jesus ele tem ensinado, está tudo escrito aqui, nós temos participado de muitas reuniões e reuniões, ouvindo a palavra, mas mesmo assim Jesus ele não desiste da gente. A palavra vai dizer que quando ele viu que aqueles homens estavam conversando acerca das coisas que tinham acontecido, creio eu, conjecturando com a palavra, que eles deviam estar dizendo assim, não era ele o Messias? E ele tanto pregou? Eles deviam estar murmurando, gente. Olha lá, agora acabou a nossa esperança. Está lá, pregado numa cruz. Está lá, ó, morto naquele madeiro. E quantas vezes a gente não se pega assim, né, narrando o cenário? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quem vive de promessa não se pode atentar ao cenário. Porque o cenário certamente não vai estar alinhado com a promessa. E são nesses cenários é que Jesus ele encontra o momento propício, a ocasião certa para fazer um milagre sobrenatural. E glória a Deus que ainda assim Jesus ele não nos julga. Glória a Deus que Jesus, e a gente aprende com o mestre, né? Tem um coração igual ao dele. Ele tem misericórdia de nós e se junta aos discípulos e começa, olha só, aproximando-se, ia com eles. Imagina Jesus ouvindo esses homens falando dele. Oh, meu Deus, e assim que é dos dias de hoje, tá? Jesus, ele está ouvindo e vendo, mas ele também se aproxima da gente, nos convida a sentar a essa mesa, e ele fala, vem, filha amada, você não vai... Emaús não é o teu caminho, não é isso que eu tenho preparado para você. Volta para o lugar, deixa eu falar o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Volta ao lugar da adoração, volta ao lugar da entrega, volta ao lugar, sabe, do primeiro amor. Talvez alguém possa ter te ferido, alguém possa ter te magoado, alguém possa ter falado alguma coisa que te feriu, sabe? Algum líder, talvez o pastor, talvez o seu marido, talvez uma pessoa que para você fosse uma referência. Mas Jesus está dizendo, olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque ele não fere, ele não tarda, ele não, ele está dizendo, olha, eu tenho um amor de compaixão, de misericórdia. Ontem eu estava ouvindo uma amiga minha falar, saí mesmo da igreja,
Eu não aguento ver aqueles pastores, não, e julgando os pastores, e falando dos pastores. Eu falei, minha amada, você olhou para Jesus alguma vez? Ou você ficou aí parado olhando para os homens? Porque se a gente for olhar para homem, a gente entra na rota de Emaús. A gente vai tomar esse caminho. Versículo 17. Jesus perguntou, o que vos isso tem os preocupa? De ir à medida em que caminhais com ele, e eles pararam e estavam entristecidos. Aí, eu acho lindo que quando Jesus ele para falar com eles, e eles ouvem, ele começa a trazer a palavra para eles. E de verdade, algo aqueles homens devem ter sentido, como eles falaram aqui, ó. Não estavam, o nosso coração ardia. Porque a presença do Senhor, ele faz isso, o esfriamento, ele é lançado fora. E glória a Deus por essa manhã, em que você comigo no início da palavra, começou a chamar Jesus para sentar à sua mesa. E Jesus, ele está sentado aí à sua mesa. E aí eles falaram tanto, eles murmuraram tanto, mas no versículo 30, aconteceu que quando eles sentaram à mesa, Jesus, ele tem aquele momento de comunhão. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, a comunhão, ela traz a revelação. E aí, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo, ele me levou lá no Salmo 1. Quando ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui ele vai falar sobre que tipo de comunhão nós estamos permitindo ter. Que tipo de pessoas e de momento nós estamos colocando em nossa mesa. Que está trazendo para a gente, porque olha só, tem mesa que vai nos arrancar do propósito, mas tem mesas que vai nos impulsionar ao destino certo. Quem é que está sentado, estou falando assim pausadamente, que é para você poder refletir, enquanto a palavra está sendo aqui lida, enquanto a palavra está sendo ministrada, que tipo de comunhão nós estamos tendo? Que tipo de conversa está no nosso WhatsApp? Que tipo de sites, de páginas nós temos acessado? Porque o tempo que nós prestamos é o tempo que nós temos de comunhão. É o tempo que nós temos sentado. É o tempo que nós temos nos abastecido. Os nossos olhos, o nosso ouvido é a janela para a nossa alma. Quando aqueles homens estavam, os três, vivendo as mesmas dores e frustrações, lembra que eu falei, não teve um que dissesse, ei, para, não é isso. Não foi sobre isso que Jesus nos ensinou, só que não. Ali foi um cego levando o outro cego e caminhando. E o que o Senhor está falando com a gente nessa manhã? Que tipo de comunhão nós estamos tendo? Que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Que tipo de conversa nós estamos tendo? Aqueles que nos levam para o caminho de Emaús ou aqueles que nos fazem permanecer e parar em Jerusalém? E ficar em Jerusalém, no lugar da água viva? Essa é a reflexão para nós. Porque o Senhor está nos dizendo aqui, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Esse aí, o bem-aventurado, que não se senta na roda dos escarnecedores, que não trocam o seu tempo, a sua comunhão por qualquer outra coisa, que nos afasta da presença, que nos coloca no caminho da frustração, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, e que no seu devido tempo dá o fruto, e as suas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. E de novo ele vai falar sobre tempo. No seu tempo certo, que o Senhor está ministrando no nosso coração, espera no Senhor, aguarda no Senhor. Esses homens viveram frustrações porque não aguardaram. Porque a promessa já tinha se cumprido, mas porque eles não viram, tomaram a rota errada. O Senhor, ele senta com eles àquela mesa.
E ao partir do pão, os olhos daqueles homens as escamas que estavam nos olhos daqueles homens foram arrancados. Por quê? A mesa aqui vai representar o quê? A intimidade. Vai nos dizer sobre o relacionamento e a comunhão. E o pão? O pão vai nos apontar o quê? Cristo. E quando ele senta à mesa com aqueles homens, ou seja, intimidade, comunhão, relacionamento, e Jesus pratica algo que já foi feito por ele há muito tempo. Na última Santa Ceia, Jesus partiu o pão. É algo que fica guardado, memorizado, por mais que a frustração, a decepção, as dores, o engano, a mentira, a traição, tudo tentou nos arrancar desse lugar. Jesus nessa manhã está dizendo, eis, eu parto o pão nessa manhã contigo para tu lembrar, para te trazer à memória que o que eu tenho para vocês é muito maior do que tudo isso aí, que a gente tem presenciado, que a gente tem vivido, essas frustrações. E aconteceu o versículo 30, que quando estavam à mesa, tomando ele aquele pão, os abençoou. E, partindo-lhe, lhes deu. Ali eles perceberam quem é que estava sentado com eles à mesa. Ué, mas ele não estava naquele madeiro lá morto? Esse mesmo que se apresenta para mim, para você nessa manhã, dizendo, ei, amada, eu tenho ouvido o teu clamor, eu tenho ouvido o teu choro, eu tenho ouvido, sabe, até mesmo quando a gente reclama, o Senhor ele é misericordioso para se aproximar da gente e trazer a realidade, para trazer a revelação. Sabe o que eu, falando isso aqui, eu me lembrei? Quando meu pai morreu. Isso vai fazer 15 anos agora, olha isso. Eu já estava na igreja, crente, servindo, e eu fiquei de mal com Deus, fiquei. Eu falei, não aceito, não aceito. Gente, eu era muito mais menina, tá? E você sabia que, eu falei isso agora, me trouxe isso à lembrança, senti de compartilhar. Eu vivi esse partir do pão. Uau, que forte isso. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu não desviei, não, eu só fiquei triste, muito triste. E fiquei acho que alguns meses sem falar com Deus. Ai, meu Deus. Falei, eu tô de mal. Mas eu tive esse tempo em que ele me abraçou e eu vivi esse partir do pão. E nesse partir do pão, eu lembrei que Deus tem um controle da minha vida, Deus sabe de todas as coisas. Nesse partir do pão, eu me lembrei de quanto ele me amava, de quanto ele tinha propósito para a minha vida, de que a vida está no controle dele. Ele me lembrou no dia que eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador. Ele, no partir do pão, ele me lembrou que a minha vida agora, eu entreguei para ele e ele tinha um controle da minha vida. E naquele mesmo momento, eu me rendi e falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fiquei aprisionada às coisas que eu estava vendo, mas eu não consegui me atentar naquilo que o Senhor tinha de verdade para mim. Parece até um pouco estranho que eu vou falar, mas eu vou falar porque é o que está ardendo no meu coração. A partir daquele tempo ali, até mesmo pela ausência do meu pai terreno, eu pude me aproximar do Senhor como um pai de verdade, que eu acho que até então eu não tinha experimentado. Tem coisas na nossa vida que o Senhor vai permitir, tem dores na nossa vida que o Senhor vai permitir para nos trazer para muito mais perto dele. Eu não sei qual é a dor que você possa estar experimentando hoje, eu não sei qual a frustração que você possa estar vivendo hoje. Deixa eu te dizer, o Senhor ele não te decepciona, o Senhor ele não nos frustra, muito pelo contrário, ele permite que através dessa dor, talvez de uma perda, talvez de uma traição, a gente venha se aproximar dele e ele aponta para a gente um novo destino. A partir daquele tempo, como aconteceu aqui com os discípulos, que imediatamente, a palavra vai dizer, que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém.
Através dessa dor, através dessa tristeza, Jesus, ele não saiu do nosso lado, ele não muda. Ele não muda porque hoje eu estou de birra, porque hoje eu estou de mal. Ele não muda porque hoje eu não estou afim de orar. Ele não muda, quem muda sou eu. Ele continua sendo o mesmo que ele era ontem, hoje e eternamente. E ele não se afasta de mim, ele não vai se afastar. Uma coisa é se eu cair no pecado, ele não vai habitar onde tem pecado. Mas por causa da minha tristeza, por causa da minha dor, por causa da minha frustração, muito pelo contrário, é aí que ele se aproxima, como ele se aproximou desses discípulos. Ele coloca os discípulos sentados à mesa com ele, parte com eles o pão, e as escamas dos olhos deles se caem, a incredulidade cai por terra, a fé é vivificada, e a palavra vai nos dizer que os olhos dele abriram, que eles reconheceram que era a presença que estava com eles. E aí eles, na mesma hora, se levantam e voltam para Jerusalém. Oh, Senhor, obrigada, porque antes da mesa, o Senhor ele nos trata um antes e um depois. Antes da mesa, o destino estava errado. Antes da mesa, o caminho era marcado por tristeza, por frustrações, por desistência, por desânimo. E vou dizer, por falta de entendimento. Glória a Deus por essa dor, glória a Deus por esse tempo, porque o Senhor ele não nos permite sentir uma dor que não tem um propósito. Ele não nos permite passarmos por uma dor sem antes estabelecer algo novo. Uma mulher, para dar à luz a um filho, ela passa por dores. Para que os discípulos eles experimentassem a glória, primeiro Jesus disse, tome a cruz, aqueles que desejam me seguir, tomem a cruz. Amadas, o caminho da glória, antes a gente passa pela cruz. Eu quero dizer em nome de Jesus que nessa manhã está sendo estabelecido, nesta mesa, nesta comunhão, um destino novo para você. O Senhor, através desse tempo de mesa, depois de mesa, quando esses homens retornam para Jerusalém, tomam de volta o lugar da promessa, o Senhor está realinhando a rota. O Senhor está estabelecendo o cumprimento daquilo que eu declaro, em nome de Jesus, já se cumpriu, mas a gente não viu, agora nós vamos viver. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu não sei se alguém chegou aqui com escamas nos olhos, mas esse tempo de comunhão, o partir do pão, Senhor, venha nos trazer de volta ao lugar onde verdadeiramente o Senhor estabeleceu para nós. Perdoa-nos, Senhor, se no momento de fraqueza nós sentamos na mesa, à roda dos escarnecedores, onde nós não deveríamos estar. Mas nessa manhã o Senhor nos desperta. O Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos aproxima, nos coloca sentado à mesa, que a sua mesa é um lugar de cura. A sua mesa é um lugar de comunhão e a sua mesa é um lugar de revelação. Obrigada porque o Senhor tem nos revelado, Senhor, do teu propósito, a tua vontade e o teu querer. Estabeleça, Senhor, conosco, Senhor, esse novo tempo. Ah, Senhor, obrigada, porque o Senhor não precisava repartir pão nenhum novamente, mas assim o Senhor tem feito conosco para nos trazer alinhamento, avivamento, nos aquecendo, Senhor, diante das suas promessas. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus como aquela mulher samaritana que não queria encontrar ninguém, mas o Senhor decidiu passar por Samarias, porque o Senhor sabia que era necessário passar por Samaria, porque tinha um encontro com aquela mulher nessa manhã, naquele dia, e eu sei que nessa manhã o Senhor tem feito isso. O Senhor sabia que era necessário passar por aqui para que nós fôssemos resignificados, realinhadas, voltadas, Senhor, para a tua vontade. E aquele encontro com aquela mulher fez com que mudasse coisas sobre ela. E imediatamente ela larga o seu cântaro e ela corre em direção aos homens e começa a pregar. Que o Senhor está dizendo que essa mesa, nessa manhã, trouxe alinhamento, não só para nós, mas para nós também sermos transformadas, tocadas e transbordar. Eu quero declarar que essa manhã, essa mesa, esse alinhamento vai transbordar sobre a nossa casa,
vai transbordar sobre a nossa família, vai transbordar sobre todos aqueles que chegarem perto de nós. Quem chegou desanimado, Senhor, nessa manhã, encontre um destino. Acelera, Senhor, conosco aquilo que o Senhor tem para conosco. Trata-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Que a gente venha, Pai, em nome de Jesus, como aquela mulher, largar o cântaro de coisas desnecessárias que nós temos carregados e que nós não vamos precisar mais. Senhor, se nessa mesa foi tratado de perdão, que assim seja. Se foi curadas feridas, se fomos, Senhor, abandonados às práticas pecaminosas do nosso passado, que nós não precisamos mais, nessa manhã, Pai, nessa mesa, sejamos tratados, curadas e realinhadas para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Nessa mesa, Senhor, fomos tratadas de diversas dores. Ah, sim, Senhor. De abandono, de traumas, de rejeição. Coisas que estavam nos tomando, Senhor, para o caminho errado. Que estavam nos levando, Senhor, a desistir. Oh, Senhor, há um novo tempo. Há um novo tempo sendo realinhado para nós nessa manhã. Senhor, cura-nos, Pai. Nos direciona, Senhor, para aquilo que o Senhor de verdade tem conosco. Que nós venhamos nos levantar de mesa que sentamos para sermos aceitas por homens. Mas que nós venhamos estar, Senhor, na direção e sentados à Tua mesa, onde nós somos aceitos por Ti, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim seja. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Há uma mesa preparada. Oh, Jesus, a Tua mesa cura. Jesus, obrigada, Jesus, por essa manhã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Amadas, eu estava preocupada que eu não sei se a live cai às 9. Eu não sei o tempo, não sei. E aí eu passo para vocês a palavra, porque eu não sei se tinha tempo. Quando eu olhei, já era 8h50, e eu falei, meu Deus, vai cair a live. Mas eu creio que o Senhor, nessa manhã, Ele nos tratou com profundidade. Nossa, eu estou assim impactada, porque, de verdade, eu nunca tinha pensado nesse tratar que o Senhor fez comigo no momento de maior dor da minha vida. E eu sei que quando o Senhor Ele foi ministrando isso ao meu coração, Ele estava aqui tratando também corações aqui nessa manhã. Que em algum momento da nossa vida, a gente pensou em parar, em desistir. Por mais que a gente tenha voltado para a casa do Senhor, para a presença, mas o Senhor Ele não quer que a gente esteja somente de corpo, mas que a gente esteja verdadeiramente sentado nessa mesa, em verdade e em espírito. Porque assim o Senhor tem procurado as verdadeiras adoradoras, aquelas que adoram, não em circunstância, não por momento, não porque vai tudo bem, mas porque elas são verdadeiras adoradoras, aquelas que adoram em espírito e em verdade. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter mudado a nossa rota nessa manhã. Obrigada, Senhor, por o Senhor apontar há um novo tempo. Uma vida espiritual, uma vida emocional, física. E o Senhor está dizendo, não desista. Continua orando, porque a nossa oração, o nosso posicionamento faz com que a gente se sente essa mesa e a revelação ela vem, a cura ela vem, o manifestar da vontade do Senhor vem. E o nosso destino sendo apontado. Que Deus abençoe a cada uma de nós nessa manhã, que o Senhor continue ministrando a sua palavra e o seu querer conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora Karina, a todas as irmãs que estão aqui, né, juntas, né, nessa ligação, porque o Senhor Ele se faz presente. Eu sempre falo isso toda manhã. O Senhor Ele não se limita a um smartphone,
a uma internet, ele se faz presente onde nós nos reunimos em o nome dele. Nós estamos e a presença dele é conosco em cada lugar que está sendo acessado aqui, a presença dele é conosco. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que manhã, que presença. Abençoado. Nós sentimos a presença do Espírito Santo nessa manhã. Ele aqui conosco. E eu quero dizer, né, através dessa palavra, que Deus usou a vida da Roberta, prepare a tua mesa para Cristo. Eu me lembro de um dia, Roberta, falando com o Senhor sobre mesas, e o Senhor falando para mim, me convida para essa mesa, antes dessa mesa ser de pessoas, que essa mesa seja minha. E muitas vezes, nós queremos trazer as pessoas para a mesa, né? Eu amo mesa, eu amo a comunhão da mesa. E o Senhor me disse, me traga para essa mesa, consagre essa mesa a mim. E eu comecei a orar, eu e Cristo, nessa mesa, e eu tenho feito muito isso. E a mesa tem sido o que Deus tem usado como instrumento de cura para minha casa, para minha família, para minha vida. Esse lugar onde Cristo se revela, onde o Senhor parte esse pão, os nossos olhos são abertos. E enquanto a Roberta ministrava, falava tão forte meu coração que o Senhor não desiste de nós, como Deus usava ela. Ele caminha conosco até nas nossas rotas erradas para nos trazer de volta. Que bom que Ele vai nas nossas Emaús. Que bom que Ele entra dentro da nossa casa quando nós nos estabelecemos em Emaús. Que bom que Ele nos resgata de lá, né? Para nos tirar. O nosso resgatador. O nosso Pai, que quer nos tirar desses lugares, nos levar para o propósito. Ele tem um propósito. E sabe que eu fiquei pensando, Roberto? Que os 11 já estavam lá. Os apóstolos, né? Que seriam os apóstolos, os 11 já estavam lá. Quando eles chegam, os 11 já estão lá. Mas Cristo não abre mão de ninguém. Talvez a gente pense assim, mas já está formado, os apóstolos já estão lá. Aqueles que seriam, que levariam a igreja. Mas o Senhor vai até Emaús, atrás daqueles discípulos. E eu quero dizer para você, irmãs, não é sobre nome. Não é sobre posição. É sobre Cristo, o reino e o amor que Ele tem sobre as nossas vidas. Que Ele vai ao nosso encontro. Ele fica, ele ressuscitou, e Ele podia ter subido ao Pai, mas Ele decidiu ficar. E Ele enviaria o Espírito Santo. Não tem nada mais importante que o Espírito Santo. Que nós possamos, irmãs, perder qualquer coisa da mesa, menos a presença do Espírito Santo. Que nós possamos ficar sem qualquer coisa, menos sem a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver na minha e na tua mesa, se o Espírito Santo estiver em nós, aleluias, nós vamos viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E talvez hoje seja esse dia que você precise sentar à mesa, chamar o Espírito Santo, chamar Cristo para essa mesa e conversar com Ele. Quantas vezes, Roberta, eu narrei o cenário. Quantas vezes eu contei a minha história para Deus. Quem nunca? A gente vai narrando, vai contando. Mas o Senhor, aleluia, é aquele que nos ouve e se apresenta nos momentos de dores. Aleluia. Nos momentos de dores da nossa vida, o Senhor, Ele se revela. E como Deus usou a Roberta, esse lugar de dor só vai apontar o propósito. Em nome de Jesus. Decepcionada, mas não perdida, porque eles estavam decepcionados, mas o Senhor o encontrou e não deixou eles se perderem. Em nome de Jesus, recebe cura nessa manhã. Eu sinto que o Senhor liberou cura através da palavra dele nessa manhã, Roberto. Enquanto você é ministrando, o Senhor ia curando corações. O Senhor ia curando dores da alma, frustrações. Gente que até queria ficar em Jerusalém, mas que perdeu o desejo de estar ali. E o Senhor está dizendo, em nome de Jesus, não é sobre Jerusalém, é sobre aquilo que eu vou derramar sobre Jerusalém. É sobre o propósito que eu tenho em nome de Jesus. Aleluia.
Recebe cura, recebe cura. Recebe cura na tua alma, no teu espírito nessa manhã. Recebe paternidade. A Roberta falava sobre pai. E o momento em que o Senhor muitas vezes nos tira essa coisa da terra para nos apresentar o Deus do céu, essa paternidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Seja curada na tua paternidade. Seja curada no teu propósito, seja curada no teu destino, seja curada de toda orfandade na tua vida. Rabachui decaio, rebadácia, seja curada de toda orfandade, seja curada nessa manhã de dores que te levaram para fora do propósito. Dei a mandar a vassura e abadasse, canto, nébria, aramanda rassou. Seja curada pela palavra nessa manhã, porque ele está indo em Emaús para resgatar. Ele está entrando em Emaús, pastora Alessandra, para resgatar. Erabai, aqueles que são seus, Ebai, se perderam por um caminho, mas são seus, tem dono, tem propósito, tem caminho. Há uma visitação do Senhor em caminhos de Emaús nessa manhã, em nome de Jesus. Deus te dará clareza, Deus te dará entendimento, em nome do Senhor Jesus. Deus trará certeza ao teu coração. Amandurabaio, que toda dúvida saia, que toda murmuração saia, porque a murmuração é a canção que o diabo gosta de ouvir. Em nome de Jesus, recebe cura para os teus olhos, para a tua percepção, para a tua mente nessa manhã, em nome de Jesus, como Deus já liberou através da palavra dele. Agora eu tomo posse na minha vida, tome posse na tua vida, em nome de Jesus. Roberta, obrigado. Que Deus te abençoe, minha amada, pela tua entrega. Amém. Pelo teu Glória sim, pelo teu partir de pão, pelo teu jorrar nessa manhã. Que o Senhor te cubra, te abençoe, que você Amém. continue sendo esse instrumento de Deus, essa boca profética, que encontra vidas como me alcançou, me encontrou nos meus dias de dores, ouvindo a palavra dos salmos através da tua vida. Eu tenho certeza que muitas vidas são alcançadas. Você é um instrumento de Deus, você é flecha na mão do Senhor. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que há propósitos maiores, que há um destino reservado. Eu tenho certeza que há uma clareza e entendimento nessa manhã sobre a tua vida, e há uma ponta de novos caminhos, de nova direção. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que coisas maiores virão sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus, que Ele está no controle, Ele não perdeu o controle de nada, que Ele está trabalhando, em nome do Senhor Jesus, e que haverá uma alegria muito grande sobre a sua vida, sobre o destino que Ele vai trazer, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te cubra, em nome do Senhor Jesus. Minha amiga, ore por nós, pastora Alessandra, em nome de Jesus. Meninas, meio-dia, nós estaremos lá no grupo orando, intercedendo uma pelas outras, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai continuar trabalhando sobre nós. Medita nessa palavra. Vai para a mesa hoje. Ore naquele lugar. Convide o Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai ser como flecha afiada dentro do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todas. Glória a Deus. Que manhã, irmãs. Que mesa. Que partir do pão, né? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Roberta nessa essência, né? Com essa profundidade, com essa unção. A gente sente, né? A unção do Senhor sobre a tua vida, amada. E eu tenho certeza, né? A forma que Deus te usa é uma forma diferenciada, é uma forma única. Você busca realmente essa profundidade com Ele, né? No momento que você estava orando, eu sentia o Senhor tomar essa live, o Senhor curar mulheres, né? Inclusive a mim mesmo, quando você contou o testemunho do seu pai, eu me testifiquei, porque aconteceu comigo da mesma forma. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, estava depressiva, estava em depressão, e
eu já tinha ido, né? Já tinha aceitado a Cristo. Só que jovem, né? Tem sempre aquele momento de rebeldia, que quer meio que conhecer coisas diferentes. E eu era jogadora de futebol e eu saí da presença do Senhor num período. E eu passei por um momento muito difícil da minha vida, por esse momento de depressão. E em seguida, o meu pai começou a adoecer, começou a ficar doente e eu tinha uma ligação muito grande com meu pai. E meu pai começou a ficar doente. E eu pedia para Deus, né? Eu falava assim: Senhor, eu sei que eu não estou na sua presença, né? Mas não faça nada com meu pai, proteja ele. Eu nem tinha muita forma de oração. E proteja ele, não deixe acontecer nada. E eu falava para minha irmã mais nova, né? Falava assim: não deixa o pai sozinho, acompanha ele, que mesmo ele aposentado, ele trabalhava. E aí teve um dia que o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que o meu pai passava mal, ia para um hospital e ele ficava internado. E eu chegava numa janela bem pequena assim, e eu vi o meu pai em cima de uma maca, de uma cama, nu, pelado, assim como, né, a gente veio ao mundo. E eu acordava, e aquele sonho não me deixou assim em paz, assim, tirou a minha paz, eu fiquei preocupada. E aí, todas as vezes que ele saía de casa, eu pedia para minha irmã mais nova acompanhá-lo, não deixar ele sozinho. E da forma que eu sonhei, meu pai ficou. Meu pai realmente veio a passar mal, saiu da minha casa, já não reconhecendo nada. E eu lembro que quando eu tive esse sonho, eu pedi muito para Deus. Eu falava: Deus, não deixa acontecer nada com meu pai, proteja o meu pai, não leva o meu pai. E ali, meu pai ficou muito mal, foi transferido de hospital, né? Ele não teve nenhum diagnóstico. E a minha ele liberou visita, né? Para a família, para os filhos. E ele já não falava mais, já estava assim, meio que em coma. E meu cunhado foi visitá-lo e falou: o senhor quer ver os seus filhos? Se quiser, o senhor aperta a minha mão. E aí ele apertou a mão, e aí levou os filhos para ver. E eu fui a última, porque como eu estava doente, estava muito doente, os médicos não deixaram entrar. E ele falou assim para mim: eu vou te levar numa janela e você vai poder ver o seu pai por ali, porque o seu pai já não está bem, você também não. Então não é bom você entrar no quarto para visitar o seu pai. E ele me levou nessa janela. E quando ele me levou nessa janela, eu vi meu pai do mesmo jeito que Deus tinha me mostrado no sonho. Eu passei muito mal, estava muito fraca, desmaiei. Eles pegaram, me socorreram, depois fui para minha casa. Só foi o tempo de eu chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, e chega a notícia que meu pai tinha falecido. E naquele momento eu também peguei uma birra com Deus, assim, porque eu falava para Deus, eu falava assim: eu pedi tanto para o Senhor não levar o meu pai, eu pedi tanto para o Senhor curar ele, e o Senhor não curou. E aí eu já estava nesse processo depressivo, né? A minha irmã morava em Mogi, a gente mora em Suzano, né? É Zona Leste. E a minha irmã morava em Mogi. Eu fui passar um tempo com ela para acompanhar e passar em psicólogo. E essa casa que eu fiquei era uma casa de um espírita. E a filha dela ela tinha perdido um filho, e a filha dela também veio na época, né, o Allan Kardec na cidade, e ela: não, vamos lá, porque a gente vai receber uma mensagem do além. E eu estava com a mente tão perturbada, tão chateada, que eu fui nessa reunião. E chegando nessa reunião, a gente não recebeu mensagem, foi algo muito triste, porque não sei se tem alguém aqui que já participou, mas quando você participa de uma reunião dessa, onde você vê as outras pessoas recebendo mensagem e você não recebe, aquilo ali traz uma frustração, uma dor. A gente chorou muito, eu e ela, a gente saiu daquela reunião ali totalmente, né, frustrada. E eu fui para a casa dela, cheguei na casa dela, eu pegava a foto do meu pai, a minha mente estava tão perturbada que parecia que eu via a foto se movimentando, como se ele estivesse chorando na foto. E tinha uma menina da Igreja Batista, que ela sempre ia me convidar para ir na igreja, e eu falava: não, eu não vou na igreja, porque Deus não curou meu pai, eu pedi para Deus, Deus não curou meu pai, não me convida que eu não quero ir. E aí ela pegou e falou: não, vamos lá, vamos na igreja, né? E nesse dia eu falei para ela: eu vou aceitar para ir na igreja, e que eu estava tão frustrada com isso, só para você não ficar me pedindo mais. E era no sábado, a reunião de jovens.
E aí ela falou, tá bom, você vai só amanhã e depois você não vai lá. Cheguei, fui na igreja, Deus falou comigo através da palavra, eu não conseguia dormir à noite, eu precisava de remédio para dormir. Ficava acordada, sabe, assim, praticamente a noite toda. Fiquei muito magra, não saía de casa, não trabalhava mais. E ali Deus falou comigo naquela reunião de jovens, eu voltei para casa, e naquele dia foi o dia que eu consegui dormir. Eu já não dormia, muito tempo sem dormir, só sobre remédio, e naquele dia eu consegui dormir a noite toda. A noite toda, eu dormi a noite toda. E no dia seguinte eu acordei desesperada para voltar para casa, para minha casa, para ajudar minha mãe. Então eu recebi uma cura ali, né, através da vida daquela jovem da Igreja Batista. E você falando, né, quando você começou a contar, me testificou com o que eu passei, né? Então o Senhor nessa manhã ele curou, né? Ele curou vidas aqui neste lugar através da sua vida, e que Deus continue te usando nessa essência, nessa profundidade, dessa forma linda, né? E tenho certeza que Deus ele vai te encaminhar em lugares aonde mulheres precisa dessa cura, precisa dessa intercessão. Eu vejo você orando por mulheres, intercedendo por mulheres. Aleluias. Eu creio que o Senhor ele vai colocar você diante desta mesa em nome de Jesus, amada. Receba essa cura vindo diretamente de Deus. Se você tem alguma frustração do passado, se você teve alguma frustração, alguma decepção que fez você estacionar em um lugar de dor, estacionar em um lugar onde você não consegue enxergar, como ela falou, né? Foi tão lindo como Deus usava ela, que ela falou assim, eles não viram, mas a promessa já tinha sido cumprida. Às vezes nós estamos tão imersa nesse momento de dor, nesse momento de frustração, que a gente não consegue enxergar que a promessa já foi cumprida, a promessa já foi cumprida. Você consegue receber isso nesta manhã? A promessa ela já foi cumprida na tua vida, a promessa já foi cumprida no teu ministério, a promessa já foi cumprida na vida dos teus filhos. Não se preocupe, não estacione neste lugar, aleluias. Hoje é um abrir de olhos mesmo para a nossa vida. E eu recebi, ela me trouxe, sabe, ela contando o testemunho do pai dela, me trouxe esse momento que eu também passei com meu pai, e o Senhor falava, testifica, fala do que você passou. E o Senhor, amados, no momento que eu estava naquela cama, naquele quarto, pastora Karina, que eu não conseguia andar, eu precisava de ajuda para tomar banho, eu fiquei, irmãs, com menos de 40 quilos, eu ia para o hospital, tomava soro e voltava, os médicos não colocaram as mãos. Eu perdi o meu pai nesse momento. Quando eu vi o meu pai naquele velório, naquele negócio, eu não conseguia enxergar. Para mim, eu estava enterrando, como aquela mulher, sabe, a viúva de Naim, eu estava enterrando a minha esperança. Eu tinha uma aliança muito forte com meu pai. E nesta manhã, o Senhor, ele está nos abrindo os olhos, ele está mostrando a promessa que ele tem na tua vida. A dor não limita a promessa que Deus tem sobre você, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, aonde você está, você vai florescer, você vai dar frutos. Ela falou sobre isso, falou sobre mesas que o Senhor vai nos tirar, porque essa mesa não é para nós, mas existe uma mesa onde você vai florescer, onde você vai frutificar. Aleluias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Roberta. Deus te abençoe. Já tem aqui nós uma intercessora. Depois a pastora Karina vai colocar ali no grupo o seu Instagram para a gente seguir vamos seguir ela, amadas. Vamos ajudar, vamos nos unir para levantar essas mulheres que têm realmente de Deus, porque é esse momento, o Senhor está trazendo esse avivamento em nosso meio, na vida das mulheres. É momento de nós estarmos unidas, uma orando pelas outras e fortalecendo as outras, amém? Vamos orar somente agradecendo que ela já orou por nós. Eu só vou fazer uma oração agradecendo, amém? Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pela vida da Roberta. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, Pai, aleluias, abençoe ela cada vez mais, Deus.
Eu agradeço, Senhor, porque nessa manhã ela veio, Senhor Deus, e ela jorrou. Ela veio, Senhor, e entregou tudo aquilo que o Senhor depositou sobre a vida dela, sobre a mente, sobre o coração dela. E eu creio, Senhor, que da mesma forma que ela foi canal de bênção para as nossas vidas, nós também, Senhor, seremos canal de bênção para a vida dela. Nós oramos pedindo a Ti que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem projetado, tudo aquilo que o Senhor tem já liberado no mundo espiritual, que venha a evidência no mundo físico, Pai. Que em nome de Jesus, que ela seja, papai querido, abençoada de uma forma abundante. Deus abençoe o lar, abençoe a família, a vida do esposo, o ministério dela, Senhor. Prepare esse campo, Pai, aonde o Senhor vai levá-la, Senhor Deus, para interceder por essas mulheres. Ah, Senhor, para profetizar sobre ela. Existe uma cura derramada sobre ela, sobre as mãos dela, sobre a vida dela, e que outras mulheres serão alcançadas, Senhor, por esta cura. Da mesma forma que ela trouxe o testemunho falando de um momento íntimo, falando de uma dor dela, que testificou com a minha dor, Senhor, eu tenho certeza que neste lugar também vai ter mulheres, Senhor Deus, que vai testificar com aquilo que ela carrega, que vai testificar com aquilo que o Senhor já tem derramado sobre ela, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos que da mesma forma que o Senhor preparou aquela jovem da Igreja Batista para ir lá e falar do teu nome para mim, uma jovem que estava, Senhor Deus, nesse caminho de Emaús, que estava cega, estava magoada, e o Senhor me trouxe de volta para o lugar da promessa, Senhor. Eu creio que nesta manhã nós tivemos esse abrir de olhos e esse direcionamento para esse retorno, que nós não viemos ter orgulho, Pai. Tira todo ego, tira todo orgulho, e que viemos, papai querido, reconhecer, Pai, aquilo que tomamos decisões de uma forma errada, aquilo que falamos que não era para ser falado, que em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, essa palavra ela vem ainda florescer mais e mais em nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada. Você falou que eu lembrei, nesse momento também da perda do meu pai, eu também estava em depressão. Mas vou te dizer, eu não sabia. Olha que forte. Tinha depressão e eu não sabia. Eu fui descobrir quando meu pai morreu. Entendeu? E assim, é assim que o Senhor me curou. Eu tenho um testemunho de cura que o Senhor me curou. Se o pessoal fala assim, você foi para o psicólogo? Você tomou remédio? Jesus que me curou. Forte, né? Muito forte. Gente, muito obrigada. Que manhã. Que manhã. A gente vem para entregar, a gente sai e recebe muito mais. Deus é muito, muito, muito fiel. Que de verdade essa cura tenha nos alcançado nessa manhã, eu creio. Muito obrigada, pastora Karina, Alessandra e pastora Alessandra. Se vocês precisarem, estou aqui, é só me chamar. Tá? Um prazer, uma honra poder cooperar com a obra do Senhor aqui junto com vocês. Tá? Todas as irmãs, beijo, Deus abençoe. Eu faço live todo dia, 6h10 da manhã. Quem quiser vir, venha. Um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigada mais uma vez, tá? Muito obrigada. Amém. Bem, Recebi vou tudo. colocar lá no grupo, gente, o arroba da Roberta. Eu acompanho. Ela me vê lá na live, às 6 da manhã. Então, em nome de Jesus, vamos lá. A palavra no teu coração. Beijo, beijo, Roberta. Deus abençoe. Beijo, Muito obrigada.